Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Para quem é novo aqui no canal, meu nome é Mariana. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês colocarem aqui dicas do que vocês gostariam de ver aqui no canal. Para quem não sabe, eu faço nutrição, então se vocês querem ver dicas ou receitas, ou vocês querem mais cover ou perguntas e respostas, bom, me digam aí o que vocês gostariam de ver. Sem mais delongas, queria falar pra vocês que o que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje, na verdade, foi só uma reflexão que eu fiz hoje no meu devocional. E o tema é que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Essa reflexão me veio lendo 1 Samuel 9:10 hoje, quando começa a história de Saul. Pra quem não sabe, Saul foi o primeiro rei de Israel, que o povo tava pedindo um rei, né, pra Samuel lá, que era o profeta, tava pedindo um rei, e Deus preparou Saul. Porém, Deus rejeitou Saul, no fim das contas. E só pra dar uma contextualizada, assim, cara, a história de Saul no começo foi muito bonita, sabe? Foi muito legal. Porque foi uma história que você vê que foi parece que foi Deus mexendo os pauzinhos, assim, sabe? Tipo, mexendo, fazendo tudo acontecer. Porque, tipo, a história dele começou com as jumentas do pai dele. Ele era da tribo de Benjamim, né? E começou com as jumentas do pai dele escapando. E ele perdeu a jumenta. E o pai dele pediu pra Saul ir lá procurar elas. E ele procurou por toda parte não achou. Aí o servo do Saul falou assim: vamos lá procurar um homem de Deus lá, que é muito estimado. E esse homem de Deus era Samuel, o profeta, né? Bom, resumindo, indo na cidade, né, onde eles ficaram sabendo que tava o Samuel, entrando na cidade, o Samuel se encontra com eles logo na entrada. E Deus já tinha falado pra Samuel que ele ia se encontrar com Saul. E nessa, o Samuel vai lá, conversa com Saul, resumindo, né, a história. E unge ele, né? Mas assim, Saul, quando o Samuel fala pra ele que ele ia ser rei, né? Ele fala, cara, mas eu sou o menor, assim, a minha tribo é a menor, a família do meu pai é a menor, assim, né? Quem sou eu pra ser rei? Ele era um cara humilde. Ele era humilde, mas era bonitão, né? A Bíblia fala que ele era o cara mais bonito de Israel, né? E assim, mas a história dele começou muito bem, né? Tinha tudo pra dar certo, porque Deus pegou, moveu tudo. Foi Deus que fez aquilo, né? Falou pra Samuel, escolheu ele realmente naquele momento. E só que em um momento da vida dele, Samuel tinha falado pra ele esperar. E em uma certa ocasião ele falou pra ele esperar pra fazer o sacrifício. Mas Samuel demorou muito pra voltar e Saul foi lá e fez o sacrifício sem o profeta, fez na hora errada, fez do jeito errado, na hora errada, não teve paciência, não obedeceu. E ele já tava demonstrando, assim, que ele não tava mais tão humilde. E até, abrindo um parênteses aqui, esse que é o problema quando a gente é muito... Assim, é como se a gente fosse colocado em um lugar sem ter passado por uma preparação, sem ter passado por um processo. A gente simplesmente ele era bonito e ele tava no lugar perfeito. Ele simplesmente chegou lá, sabe? Chegou e virou rei. Foi diferente do que aconteceu com Davi, né? Davi era o homem segundo o coração de Deus, conforme o próprio Deus disse. E já tinha escolhido Davi desde antes do ventre da mãe dele. Mas Davi passou por um longo processo de preparação. Então, nada que é rápido, né? Nada que vem fácil é duradouro e é aprovado, né? Fecha parênteses. Então, o que acontece? É muito triste porque nessa ocasião em que Saul já começa a ensoberbecer o coração
e já fez algo que foi uma desobediência e ele agiu com impaciência, né? Ele quis fazer do jeito dele. Deus já rejeitou ele. Deus já o havia rejeitado e falou pra Samuel, ó, já rejeitei ele e já preparei um homem segundo o meu coração. E ele falou isso antes mesmo de Davi nascer. Então, o que eu pensei hoje, né, vendo como a história de Saul começou muito bem, eu não vou ficar me atendo aos detalhes. Leia lá, 1 Samuel 9 e 10. Lê tudo, né? 1 Samuel todo. Mas o 9 e 10 começa a história de Saul. Só que você vai ver que o desfecho dele não é legal. E é triste, né? Porque você vê como no começo foi tudo tão preparado por Deus, foi tudo tão certo, e ele era tão cheio do Espírito. E no fim das contas, ele desobedeceu e ele foi rejeitado. Claro que não é porque você errou uma vez e você vai ser rejeitado, né? Não é isso que eu tô falando. O próprio Davi errou, Davi pecou. Só que ele não foi rejeitado porque o coração dele era segundo o coração de Deus. Ele se arrependeu, ele demonstrou arrependimento, ele continuou sendo humilde, mesmo depois de tudo que aconteceu. Ele já era rei, ele pecou, já sendo rei, já sendo ungido e tudo mais. Mas ele continuou sendo humilde, continuou humilhando seu coração perante o Senhor. Eu acho que é isso o que realmente importa. Mas eu queria trazer aqui um versículo que está em Eclesiastes, e é justamente o tema desse vídeo. Eclesiastes 7, no versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Em outra versão, né? Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. E esse versículo resume tão bem o que aconteceu com Saul, porque ele começou muito bem, mas ele terminou muito mal. Ele até se suicidou no fim das contas. E o problema dele foi justamente a falta de paciência e a arrogância, né? Ele não, que é o que traz aqui no versículo 8, ele faltou a paciência nele e a arrogância tomou conta do coração dele. Ele tinha muita inveja de Davi. Bom, ele começou bem, mas ele terminou mal. Isso me fez refletir e me fez levar pra vocês também, né? Trazer aqui pra vocês essa reflexão. Que se você começou mal a sua história, sabe? Tipo, ai, deu tudo errado, eu não tenho nada pra dar certo. A minha história é muito ruim, muito triste. Queria te trazer uma esperança. Ainda dá tempo de melhorar, ainda dá tempo de ficar bom. E o que importa é o fim. E o que importa é, no fim das contas, você ser aprovado por Deus. Segunda coisa, né, é pra gente se policiar também. Porque mesmo que você esteja num bom momento agora, ou achando que estar de pé está na vontade de Deus, cuide para que não caia. Tome cuidado, vigia, que você possa entregar todos os dias seu caminho para o Senhor. Que não seja algo que você já fez um dia e que você vai esquecer. Não pode ser assim, a gente tem que fazer isso todo dia. Que a gente possa olhar para o nosso futuro querendo acertar, não buscando a altivez, não buscando uma arrogância, não buscando posições, status, esse tipo de coisa. Mas buscando fazer a vontade de Deus, buscando obedecer a Deus, e onde Deus quiser nos colocar, seja no pó, seja em altas posições, onde quer que Ele nos colocar, a gente vai estar com o coração nele. Amém? Eu acho que essa era a palavra que eu tinha para trazer para vocês hoje. Não esqueçam de colocar aí o que vocês gostariam de ver aqui no canal. E até o próximo vídeo.